Saudações! Voltamos aqui ao vídeo então. Resolvido tudo isso, a gente vê que passou o primeiro dia de viagem, né? Já que a gente teve esse confronto ali no caso, contra os dois lobos. A grande questão ali nesse sentido é que justamente assim a questão de tesouro aleatório, coisa nesse sentido, poxa, eram dois lobos, né? Eles não vão estar carregando armas ou qualquer outro recurso nesse sentido. Então meio que seguimos viagem ali também. Vamos determinar então o que a gente encontra nos próximos dias ali também. Segundo dia, né? Aqui pelo menos ninguém se machucou, nenhuma munição foi gasta, então seguimos tudo normal, tudo de acordo. Segundo dia de viagem, então, primeira carta para a questão do terreno, árido, então temperatura extrema, complicação de calor ou frio. Então aqui a gente já tem uma regrinha para levar aqui no caso. Então, segundo dia, calor. Então o que a gente vai fazer aqui no caso? Deixa eu pegar meu livrinho de regras aqui, que a gente vai ter que dar uma consultinha rápida para tirar a dúvida. Questão do calor, né? Perceba que a intenção do baralho é justamente destacar que a gente vai ter uma situação de temperatura extrema e aí a gente age de acordo. Se os personagens estivessem num ambiente, digamos assim, mais de frio, eventualmente a gente usaria essa regra. Mas como é num ambiente árido, o mais provável é que uma temperatura extrema seja de calor, né? Então a gente vai se basear nisso. Então aqui, questão de... Vamos ver aqui, calor. Acima de 32 graus, exige teste de vigor a cada 4 horas, ou vai causando fadiga, que eventualmente vai embora apenas após o resfriamento adequado. Então, a gente já percebe aqui que vai ter todo mundo que fazer teste de vigor, pelo menos, para meio que seguir viagem. Se falharem, pelo menos para o resto do dia, vão ter alguma repercussão de ponto de fadiga, que já causa penalidade. Mas vamos ver, porque às vezes se não tiver nenhum encontro, numa interação, meio que recupera de um dia para o outro. A questão aqui do encontro, ninguém. Então, na questão narrativa, a gente só coloca aqui, foi um dia absurdamente quente, mas que acabou não tendo nenhuma repercussão, por assim dizer. Que a gente deixa ali, então, no caso, para já dar essa cobertura. Seguindo aqui, né, a gente vê, então... só para deixar contabilizado aqui também, né, questão de água e comida, eles tinham para 7 dias. Então a gente pode até fazer aqui no caso, que eventualmente por causa desse dia de calor a gente gastou água a mais. Então foram 2 dias de comida e dá até para considerar que foram 3 de água por causa do calor. Isso é importante manter então o controle, já que parte da viagem, essa questão da alimentação, né, ou restrição dela acaba tendo uma importância. Vamos para o terceiro dia. Percebam que aqui a gente já muda, né? Se no primeiro e segundo dia era chance de encontro de área civilizada, agora a gente já parte para a chance de encontro em área selvagem. Vamos lá. Então, primeira determinação. Aqui eu já vi que deu problema, justamente quando a borda é vermelhinha aqui a gente sabe que vai dar ruim. Então, árido. Tempestade de areia. O personagem fica retido, percepção -2, ataque à distância -2 e o dano 1 de 4 por rodada. E ainda vai ficar, já no dia seguinte vai ter obstrução, vai deixar o terreno um pouco mais nublado ali, um pouco mais dificultado no caso. E chance de encontro, praticamente então, ambiente selvagem, a gente vê aqui no caso que vai ter alguns bichinhos também. Então, não apenas isso, a gente percebe que vai se armar uma tempestade de areia. Então aqui a gente já tem uma questão. Basicamente o que acontece? Pela questão dos animais já ficarem mais agitados, a gente pode fazer nesse mesmo esquema, como se fosse de antes ali também, para meio que tentar fazer o somatório dos testes de persuasão para tentar fugir desse combate. Eu até acho que seria uma situação assim interessante, porque se os animais já estão percebendo que a tempestade está se formando, eu não acho que eles vão querer ficar parados para lutar, acho muito mais provável que eles vão querer fugir também. Então assim, apesar da dificuldade de ser animal e ninguém ser treinado, o próprio instinto deles vai querer fazer que eles saiam para se proteger e procurar abrigo ali no caso. Então a gente pode fazer o teste de persuasão com dificuldade 4 padrão, que se resolver, a gente só rola a situação ali no caso da tempestade de areia mesmo. Só para a gente anotar aqui então, terceiro dia, tempestade. E a gente deixa aqui então a questão do animais selvagens. Então a gente já tenta resolver aqui no caso. Antes até de fazer a ficha deles para economizar em tempo. Então a gente parte para um número alvo 4, aquele mesmo esquema. Cada um tem uma chance de teste, para tentar um total de pelo menos 3 sucessos ali no caso. Então a gente vai jogar aqui, começando pelo Rob então, que é a nossa expectativa de sucesso.
Persuasão, a gente usa aqui então o D8. A gente parte aqui também para o D6 para tentar conseguir. Agora lembrando com dificuldade 4. Então já é uma chance maior, tentar pelo menos um sucessinho, uma ampliação ali para ver se vai. Primeiro teste, 5, já consegui um sucesso. Segundo, 1, não deu. Então a gente vai, dessa vez eu vou jogar na segurança mesmo, não vou querer refazer o teste dele. Ou será que vale a pena? Não, vamos tentar, vamos tentar. Vamos pela emoção aqui no caso. A gente deixa aqui então. Vamos de novo, ignora aquele sucesso, vamos repetir a jogada. Primeira jogada ali, 7, opa, já deu então um sucesso de antes, e para ver se o segundo vai, 4, conseguiu então. Agora valeu a pena o risco, então a gente vê que ele conseguiu 2 sucessos já. Então, conseguindo mais um, os animais já vão ter uma resposta mais amigável e de autopreservação também. Então, o mesmo esquema, a questão da persuasão do BIM, D6, então o dado selvagem mais a persuasão dele. Vamos lá, para conseguir um 4 pelo menos, já consegue. Nossa, super, conseguiu até mais ainda, porque com 2, 6 joga de novo. Então, somando os dois resultados, 9. Conseguiu o 4 e conseguiu com ampliação. Então, ele conseguiu. Está resolvido já. Ele sozinho nessa já teria conseguido, nem precisava da ajuda do outro. Mas então ali beleza. Então o que isso acontece? Conforme o grupo foi avançando, viu que estava ventando bastante, que a areia estava bem agitada, os lobinhos que eles encontraram pelo caminho já se esconderam, nem quiseram ficar para a briga, foram para a questão de buscar abrigo. Então como que a gente procede agora? Quando a gente tem uma catástrofe, a gente tem, digamos aqui, uma opção de fazer aqui como se fosse um pequeno desafio para ver se os personagens atravessam. Na verdade, qual que é o plano? O desafio quando a gente tem uma catástrofe é atravessar o cenário, geralmente a distância de 1 ou 3 grids ali no caso, dependendo do contexto, pela dificuldade, e que a gente vai tentar justamente fazer essa opção, ou eventualmente, qual que é a opção que serve para os personagens? Eventualmente eles podem tentar fazer algum teste para tentar, digamos, prever que vai ter essa catástrofe e evitar de passar no meio dela, porque daí que repercussão que isso teria? Eventualmente eles gastariam um dia a mais de recurso e perderiam tempo, né? Então, às vezes numa situação onde não dá para perder tempo, obrigatoriamente eles vão ter que passar. Mas nesse contexto, como eu falei, questão de água e comida, a expectativa de viagem é 5 dias. 5 dias. A expectativa de comida e água, eles gastaram então 3 dias de comida, né, e 4 dias de água, já que teve um dia de calor excessivo. Então, por enquanto, eles só vão ter que dar um jeito de arranjar comida no bosque, lá, né, onde eles vão se encontrar. Coisa que é plausível de encontrar, levando em conta que tem um acampamento, né. Mas, de qualquer maneira, vamos ver. Se a gente pode fazer um teste aqui, nenhum deles é treinado em meteorologia, ou qualquer chance assim ou de sobrevivência no deserto, ou coisa nesse sentido. Alguns deles têm sobrevivência, mas é em ambiente urbano. Então, nesse sentido, reconhecer a tempestade de areia, a gente até pode dar chance ali no caso. Vamos ver, quem tem a perícia sobrevivência? O BIM e o Rob. Para o robô, deu tudo na mesma, ele não notou diferença alguma. Mas então, assim, como não é o foco da sobrevivência deles, a gente pode dar uma penalidade ali no caso. Então, vamos supor que o número alvo vai ser 6. Então, eles têm o treinamento ali no caso para usar então o mínimo, e o dado selvagem deles com menos 2, como para a gente fazer aqui no caso. Às vezes confunde um pouco, né? Ou aumentar o número alvo ou causar penalidade, né? Mas qual que é o objetivo? A gente vai deixar aqui então o teste para ter um número alvo de 6. Vamos ver se eles conseguem. Então o primeiro já não conseguiu, 13 e 1. O outro é a mesma situação, o mesmo nível de treinamento e o mesmo dado selvagem, para ver se deu algum 6. Opa! Aqui a gente tem então... E conseguiu e super... Nossa, 3. Então deu 6 mais 6 mais 6, mais 2. Então superou tranquilamente ele a questão. Então a gente poderia evitar essa tempestade de areia, né, para justamente evitar qualquer transtorno maior, mas a gente perderia um dia de viagem. Então fica a critério. Eu acho válido a gente meio que evitar a tempestade de areia mesmo que isso acabe significando uma perda de tempo maior. Então a gente considera ali nesse sentido. Então a gente vai ali deixa, né, praticamente nessa linha a tempestade de areia.
a gente pula ela, porque senão causaria uma repercussão muito grande com chance de dano no grupo, então a gente evita porque já é um grupo que já não é muito bem equipado, né? Já está se aventurando com o mínimo necessário. Então a gente quer evitar lesões. E como tem comida e água, então a gente vê que ainda não chega a ser problema. Então a gente vai aqui para o quarto dia de viagem agora. Ainda aqui a questão da tempestade de areia, só para pegar aqui a fichinha de volta, ela gera repercussão no dia seguinte. Independente do resultado, vamos ver, ela vai gerar obstrução. O que a obstrução significa? Praticamente ali a gente tem que a obstrução ela vai causar coberturas. Ah, tá certo. Basicamente a gente vai jogar alguns dadinhos de 100 no cenário para gerar cobertura e deixar o terreno obstruído, justamente pelos bancos de areia que ela formou. Então a gente vai agora para o nosso, basicamente, o terceiro dia de viagem, mas quarto dia já da contagem. Então a gente vê aqui que a comida já foi para o quarto dia e a água já foi para o quinto dia. Mas ainda assim, meio que vai dar tempo, conforme eles chegam ali na floresta. Então vamos ver aqui no caso, seguindo o dia de viagem, território selvagem novo, então a gente aproveita esse aqui para ver do ambiente árido, temperatura extrema, questão de calor ou frio, então mesmo esquema, o quarto dia fez mais calor, então a água está começando a virar um problema, e questão de encontro aleatório, opa, vamos ver aqui, em território selvagem, ninguém, então também não teve encontro. Porém, aquela mesma situação, não vai ser necessário assim pessoal ali fazer o teste de vigor por hora, basicamente porque não haveria repercussão maior ali no caso, porque eles têm água suficiente e não geraria repercussão, né? Como eu falei, se eventualmente tivesse encontro, talvez a fadiga pesasse na questão do combate, mas nesse contexto, como de um dia para o outro a temperatura tende a dar uma amenizada, a gente consegue controlar. Então nem precisou do banco de areia no cenário, não teve encontro aqui no caso. Opa, eu botei selvagem, mas na verdade aqui foi nenhum, só que a gente vai gastar mais água ali também, justamente para evitar essa questão da desidratação. Então água já foi, comida mais um dia e água mais um, dois. Então a água acabou. Então agora o que acontece? No ambiente aqui desse pequeno oásis onde tem esse acampamento, é interessante que os personagens deem um jeito de arranjar água, senão eles vão ter problema na volta daí também. Então vamos para os encontros do último dia, a não ser que dê outra onda de calor extremo aqui no caso, aí ferrou. Então a questão do árido, obstrução. Coberturas então de um de 6 pode ser escalado ou destruído, aquele mesmo esquema pode ser consequência da mesma tempestade de areia que deixou o terreno irregular aí no caso, e questão de encontro aleatório, vamos ver se a gente tem aqui no caso, a ambiente selvagem, ninguém também, então menos mal. A gente vê aqui então no caso, que até interessante para a gente colocar ali então, quinto dia temos obstrução, então bastante bancos de areia até chegar no local, e a gente deixa aqui então também sem encontro. Então, beleza, ali a gente tem essa alternativa daí no caso. Então, qual que é o nosso plano agora? Os aventureiros, agora sem água e com comida no limite, né? Até nem adiantaria levar muito mais, porque a comida estragaria, né? Não daria para durar tanto tempo, mas eles chegaram no local então. Agora a gente vai dar uma pausa aqui breve, dar uma organizada e justamente planejar a aventura próxima agora, onde eles vão tentar meio que invadir essa floresta, talvez até localizar, né, meio que ver se conseguem encontrar. Não deve ser um bosque muito grande, né? Essa questão do oásis seria alguma área de alguma dezena de quilômetros, então seria só questão de dezena de quilômetros, algumas dezenas de metros, né? E ainda assim um local que não deve ser muito escondido, mas para dar essa opção deles invadirem e tentar resolver a situação. E dentro do possível a gente construir até uma masmorra, né, para ser invadida com as salinhas e tudo mais para a gente conseguir organizar. Então beleza, isso aí pessoal.